Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Políticas Públicas na EJA e Educação Profissional Tecnológica. Iremos continuar nossos estudos e nessa videoaula iremos fazer um condensado sobre o que vimos nos temas anteriores, bem como aprofundar a nossa temática e assim findar esse componente. Mais um de grande valia para a sua formação profissional no currículo da EJA e Educação Profissional. Vocês podem acompanhar através do seu caderno didático no que se engloba esses conceitos a partir da página 272. E para que tenhamos resultado positivo, solicito que tenha disposição necessária para a leitura dos nossos textos no caderno, que são importantes para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar que está disponível em sua plataforma de estudos, além do caderno didático, outras ferramentas de apoio, links, apostilas e vídeos. Esse material servirá de apoio para as nossas atividades. Deixo claro que teremos que ser atenciosos e minuciosos nessas leituras, para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, as informações são muitas, mas é essencial para que levamos a descobertas significativas para a nossa vida. Peço também que estejam munidos de caneta e papel para quando surgir qualquer que seja a dúvida, anotem e posterior poste nos nossos fóruns, tira dúvida, ou mesmo nos nossos encontros semanais, que lá eu vou me fazer presente na data e horário previamente informado para que possamos consolidar os conteúdos de nossa plataforma de estudos. Realizaremos isso com bastante atenção e de forma a lhes dar condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer avaliação pertinente ao nosso curso. Iniciaremos agora o nosso último encontro desse componente. Caros alunos, a educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação que está fundamentada a partir de leis e diretrizes de bases, sendo destinada aos alunos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudo do ensino fundamental e médio, em idade própria, fazendo parte do nosso ensino básico, mas não havendo para a EJA a obrigatoriedade existente no mesmo, ou seja, o Estado é obrigado a oferecer as condições para a escolarização dos que assim desejarem, mas as pessoas em defasagem escolar não serão obrigadas a se escolarizarem. De acordo com o artigo 37, inciso 2º da Lei de Diretrizes e Bases, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares. Essas ações estão relacionadas aos cursos e exames que habilitarão os alunos para a continuidade dos estudos na educação regular. Após sua passagem pela educação de jovens e adultos, além de considerar as características sociais deles, tais como serem alunos de baixa renda, trabalharem durante o dia e outras. Uma característica bastante importante nas escolas que oferecem a EJA está direcionada à necessidade das mesmas em ter seus horários de aulas reduzidos. Isto é uma adaptação às condições de vida dos educandos, tendo em vista a rotina dos mesmos. Porém, a necessidade de oferecer escolarização em horários reduzidos ainda não está estabelecida em nenhuma lei. Ao refletirmos sobre a educação de jovens e adultos, podemos perceber que no decorrer de nossa história houve alguns progressos no que se refere à legislação que rege essa modalidade de educação, especialmente nas últimas 2 décadas com a promulgação da Constituição Federal de 88 e a LDB 939496. Contudo, apesar dos amparos legais que determinam as características e objetivos dessa modalidade de ensino, sabemos que a mesma ainda não garante uma educação de qualidade para os sujeitos que buscam na EJA uma oportunidade de inserção social, melhores empregos ou de salários, ou mesmo uma satisfação pessoal em elevar o nível de conhecimento. Em 2001, no PNDE, um capítulo foi dedicado a essa modalidade, sendo aprovado pelo Congresso na forma de lei número 10.172 de 2001, mostrando um diagnóstico em que reconhece a extensão pelo analfabetismo absoluto e funcional, expondo a fragilidade
ainda nesse capítulo desse tipo de educação, há 26 metas, onde 5 objetivos se destacam. Dentre eles, alfabetizar em 5 anos 10 milhões de pessoas, de modo a erradicar o analfabetismo em uma década, assegurar em 5 anos a oferta do primeiro ciclo de ensino fundamental a metade da população jovem e adulta que não tenha atingido esse nível de escolaridade, oferecer até o fim da década cursos de segundo ciclo de ensino fundamental para toda a população de 15 anos ou mais que concluiu as séries iniciais. Dobrar em 5 anos e quadruplicar em 10 anos a capacidade de atendimento nos cursos de EJA de nível médio. E, por fim, implantar ensino básico e profissionalizante em todas as unidades prisionais e estabelecimentos que atendem adolescentes infratores. Mas, apesar desses objetivos estarem amparados em lei, e mesmo tendo o PNE previsto um mecanismo de monitoramento periódico, mediante a divulgação de avaliação bienal dos programas de EJA pelo sistema de ensino, isso não foi alcançado, visto que o governo não levou em conta esse mecanismo, não havendo a possibilidade de se fazer uma avaliação do cumprimento dessas metas. A professora doutora Eliane Ribeiro apresentou uma pesquisa através do texto intitulado Políticas de Juventude no Brasil, Conhecimento e Percepção dos Jovens, onde ela afirma que a simples existência e a ampliação de programas de políticas de juventude não garantem, por si só, a qualidade no atendimento dos interesses e direitos dos jovens, e que nos últimos anos temos avançado em relação à construção de um índice significativo de instituições, espaços, regulamentações, debates, programas, políticas de inúmeras ações voltadas para a promoção da juventude, para a defesa dos interesses e direitos do público jovem. É fundamental que se ofereça condições para que ocorra uma educação emancipatória, atendendo às necessidades específicas desses sujeitos e procurando formar pessoas críticas, participativas e conscientes dos seus direitos para que esses lutem pela efetivação das leis estabelecidas. A temática da educação de jovens e adultos, considerada hoje como modalidade de ensino, é prevista na legislação educacional e representa muito mais do que um simples processo de alfabetização ou conjunto de ações compensatórias. Aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade regular. A sexta Confiteia, realizada em dezembro de 2009 no Brasil, primeiro país do hemisfério sul a sediar esse evento, apresenta diretrizes que ampliam o nosso referencial de educação de jovens e adultos, ao considerar a aprendizagem ao longo da vida como um marco conceitual de um princípio organizador de todas as formas de educação baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanísticos e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade do conhecimento. Relaciona-se assim a EJA como o direito à educação, à aprendizagem e a um futuro viável a todos. O marco de uma ação de Belém, documento final da sexta Confiteia, é o resultado da intensa mobilização dos movimentos sociais em prol da educação dos adultos, que no Brasil se inicia com a Constituição Federal de outubro de 88. O documento define no seu artigo 208, inciso 1º, a garantia de acesso de permanência ao ensino fundamental a todos, também aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar em idade própria, como modalidade de ensino. A despeito das diversidades existentes na educação brasileira, a EJA acompanha as mesmas diretrizes e preceitos dos respectivos níveis de ensino às quais se relacionam, ou seja, ensino fundamental e médio. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, marcada por avanços e retrocessos em relação aos direitos a uma educação de qualidade para esses jovens e adultos, a EJA é apresentada como modalidade de ensino, nos artigos 37 e 38, assegurando metodologias, currículos e material adequado às necessidades específicas desse alunado. Essa modalidade deve atender
às necessidades de comunidade que se insere a escola, que por sua vez deve contemplar o seu projeto pedagógico a esta oferta. A lei prevê ainda que seja assegurado na modalidade da EJA a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Considerando-se na elaboração dos planos de estudos não só as diferentes áreas do conhecimento, como também aspectos da vida cidadã, para normalizar a EJA e dar a atenção devida à prevista desde a Constituição de 88, corrigindo assim erros históricos que trouxeram a exclusão de uma parcela significativa da população. O Conselho Nacional de Educação, em julho de 2000, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, esses trajetos. Essa legislação representou um avanço importante nas discussões da EJA, pois além de mobilizar a sociedade civil por meio de audiências públicas para um amplo processo de participação democrática, procurou deslocar a ideia de compensação para do direito da educação. Assim, assumiu para essa modalidade de ensino as funções de EJA reparadora, ao possibilitar a escolarização não alcançada pelas crianças e adolescentes, a equalizadora, ao pensar na oferta de maior possibilidade para quem é menos contemplado do ponto de vista de escolarização, qualificadora, que é apontada pela resolução como sentido verdadeiro da EJA, ou seja, o de possibilitar e aprender por toda a vida num processo de educação continuada previsto pela Declaração de Hamburgo, em julho de 97, assim expressado no slide que segue. O reconhecimento do direito à educação e do direito de aprender por toda a vida é mais do que nunca uma necessidade, é o direito de ler e de escrever, de questionar e de analisar, de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar habilidades e competências individuais e coletivas. Outro grande avanço decorre do Plano Nacional de Educação, que incorpora 26 metas discutidas e defendidas por todos os que militavam a EJA, prevendo a ampliação dos recursos públicos e a progressiva implantação de políticas de financiamento para a EJA. Mesmo com os vetos presidenciais e o não cumprimento de parte das metas previstas, sua fragilidade foi compensada pelos movimentos políticos articulados pelos fóruns de EJA nacional e regionais, que se fortalecem desde sua criação em 96, no Rio de Janeiro, e reacendem a esperança de um projeto emancipatório para a educação de jovens e adultos no Brasil. Caros alunos, dessa forma, a primeira década desse século testemunha a definição de um campo político de formação e de investigação para a EJA. Trata-se de um processo que cria espaços de reflexão e de intercâmbio cultural, na direção de um debate teórico-metodológico comprometido com a educação das camadas populares e com a superação da exclusão e da discriminação tão presentes nos espaços escolares. Mesmo em ações e iniciativas consideradas por Paiva como dispersas e desagregadas, que evidenciam uma desresponsabilidade do Estado para com a EJA, é preciso reconhecer o amplo processo político e social que vai se configurando ao longo desses anos e possibilitando a construção do direito social à educação para todos. Teremos de inventar alternativas corajosas, assumindo que as formas como se cristalizou a garantia pública à educação não são estáticas, podem e devem ser reinventadas. Avançaremos se nos aproximarmos da história da EJA, reconhecendo essa história como parte da história da educação, não negando, mas incorporando seu legado, reinventando formas possíveis de garantir o direito à educação na especificidade das trajetórias vividas pelos setores populares. A EJA não foi inventada para fugir do sistema público, mas porque neste não cabiam as trajetórias humanas dos jovens e adultos populares. Vejam, meus alunos, e acompanhem o slide que segue. No período colonial, os religiosos exerceram sua ação educativa, missionária,
em grande parte com adultos indígenas e, posteriormente, com os escravos negros. O objetivo era difundir o Evangelho, transmitindo normas de comportamento e ensinando também os ofícios necessários ao funcionamento da então economia desta época. A campanha missionária de Jesus tinha a função básica de catequizar e alfabetizar na língua portuguesa os indígenas que viviam na colônia brasileira. Com a saída dos jesuítas do Brasil em 1759, a educação de adultos entra em colapso e fica sob a responsabilidade do Império. Caros cursistas, a identidade da educação brasileira foi sendo marcada, então, pelo eliticismo, que a restringia às classes mais favorecidas. As aulas régias, latim, grego, filosofia e retórica, ênfase da política pombalina, eram designadas especificamente aos filhos de colonizadores portugueses, brancos e masculinos, excluindo-se assim as populações negras e indígenas. Desta forma, a história da educação brasileira foi sendo demarcada por uma situação peculiar, que era o conhecimento formal monopolizado pelas classes dominantes. Essa contextualização nos dá a situação em que se iniciou a educação brasileira. É importante lembrar que, a partir da Constituição Imperial de 1824, procurou-se dar um significado mais amplo para a educação, garantindo a todos os cidadãos a instrução primária e gratuita. No entanto, essa lei, infelizmente, ficou só no papel. Havia uma grande discussão em todo o Império e como inserir as chamadas camadas inferiores nos processos de formação. E a partir do ato adicional de 1834, ficou sob a responsabilidade das províncias a instrução primária e secundária de todas as pessoas, mas que foi designada especialmente para jovens e adultos. É importante ressaltar que a educação de jovens e adultos era carregada de um princípio missionário e caridoso. O letramento dessas pessoas era um ato de caridade das pessoas letradas para com as pessoas ditas perigosas e degenerizadas. A alfabetização de jovens e adultos deixa ser um direito para que um ato de solidariedade. A ideia da pessoa analfabeta como dependente tomou força com um período que preconizava a República em 1879. A reforma de Leôncio de Carvalho caracterizava o analfabeto como dependente e incompetente. Posteriormente, em 1881, a Lei Saraiva se alia à ideia da reforma de Leôncio de Carvalho, restringindo o voto às pessoas alfabetizadas. Rui Barbosa, em 1888, afirma que os analfabetos são considerados assim como crianças incapazes de pensar por si próprios. Instala-se uma grande onda de preconceito e exclusão da pessoa analfabeta. Com o início do século XX, houve uma grande mobilização social que pretendia exterminar este mal. O analfabetismo começou a ser assim, a culpar as pessoas analfabetas da situação de subdesenvolvimento do Brasil. Em 1915, foi criada a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, que pretendia lutar contra a ignorância para estabilizar as grandezas das instituições republicanas. Na Associação Brasileira de Educação, AB, as discussões giravam em torno de uma luta contra esta calamidade pública que tinha se instalado. No centro dessas discussões estavam presente a ideia de que as pessoas que não eram alfabetizadas deveriam procurar se alfabetizar. Era necessário tornar a pessoa analfabeta um ser produtivo que contribuísse para o desenvolvimento do país. No entanto, já a partir de 1920, o movimento de educadores e da população em prol da ampliação do número de escolas e de melhoria de sua qualidade começou a estabelecer condições favoráveis à implementação de políticas públicas para a educação de jovens e de adultos. As mudanças sociais relativas ao início da industrialização, a aceleração da urbanização do Brasil e também a comparação com outros países da América Latina que já se encontravam com índices melhores do que os nossos de escolarização. Pressionaram as autoridades brasileiras a tomar uma atitude, influenciando o pensamento político-pedagógico ao final da Primeira República.
um dos motivos para que o surgimento da primeira campanha nacional de alfabetização foi a imensa pressão internacional para a erradicação do analfabetismo nas ditas nações atrasadas. Essa pressão internacional se deu pela criação da ONU, Organização das Nações Unidas, e da Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a orientação da ONU e da Unesco era de que a educação era meio de desempenhar o desenvolvimento dessas nações. Além dessas recomendações, era importante o momento histórico interno brasileiro, o aumento de pessoas que, diante da lei, pudessem exercer o direito do voto no caminho da democratização. O fim da década de 50 e início da década de 60 foram marcados por uma grande mobilização social em torno da educação de adultos. Podemos citar vários movimentos sociais criados nesse período, tais como Movimento de Educação de Base, Movimento de Cultura Popular do Recife, Centros Populares de Cultura, Campanha de Pé no Chão, também se aprende, que foi da Prefeitura de Natal. Esses programas, através da influência da pedagogia freiriana, identificavam o analfabetismo não como causa da situação da pobreza, mas como efeito de uma sociedade injusta e não igualitária. Paralelamente a todo esse desenvolvimento educacional, a economia brasileira vivia um momento onde o setor industrial passava por um grande desenvolvimento. E nessa época, entre 1930 e 1964, que o Estado brasileiro passa a ser um dos principais centros de decisão ao nível de política econômica. Nesse período, a questão da democracia, da participação política e a disputa pelos votos ocupavam boa parte do tempo social, gerando um clima de insatisfação e o surgimento de manifestações populares. Há um grande empenho de grupos intelectuais, organizações de esquerdas, entidades estudantis e algumas entidades ligadas às igrejas para a mobilização de organizações de trabalhadores dos setores urbanos e rurais para uma maior participação política nesse sentido. O engajamento dos setores sociais na luta por seus direitos e na política é importante porque surge nesse grupo a educação de base, voltada para a educação de adultos, como uma tática de atuação política. Tratando-se de educação profissional, a história mostra que nas políticas da educação pública do Brasil, essa modalidade está contemplada desde 12 de março de 1890, através do Decreto 27, elaborado por Caetano de Campos, diretor da Escola Normal de São Paulo, e Rangel Pestana. A norma estabeleceu a necessidade de formação de professores ao declarar que, sem professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal científico adequado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz. Esse fato contribuiu para que a reforma geral da instrução pública paulista se iniciasse pela reforma da escola normal, implantando a escola modelo, que foi um órgão de demonstração metodológica em forma de anexo. É importante esclarecer que a expressão educação profissional aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entretanto, outras palavras e outras expressões foram e ainda são utilizadas com o mesmo significado, tais como formação profissional, qualificação, requalificação, capacitação, preparação para o trabalho, habilitação profissional, educação técnica ou ensino profissional. Retornando a 1890, o decreto de 8 de novembro reorganiza os ensinos primários e secundários do Distrito Federal. Com a inclusão dos trabalhos manuais, em 1894, há a criação do Instituto Profissional João Alfredo, atendendo à profissionalização de tipógrafos, litrógrafos, carpinteiros, torneireiros, entalhadores, ferreiros, serralheiros, funileiros, alfaiates, encadernadores, correeiros e sapateiros. Em 1906,
a Câmara dos Deputados, através da proposição 195, habilita pela primeira vez na República o Estado a destinar recursos financeiros para a criação de escolas federais. Nesse mesmo ano, pela primeira vez, a questão da formação profissional fazia parte da plataforma do governo. Em seu manifesto, Afonso Pena assinalara a criação e a multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional, que muito podem contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e operários instruídos e hábeis. Ainda em 1906, há a criação da Escola Prática de Aprendizagem das Oficinas do Engenho de Dentro pela Estrada de Ferro, na Central do Brasil. Em 1908, há a criação da Escola Profissional Souza Aguiar, com cursos de marcenaria, tornearia em madeira, entalhadura, ferraria, ajustamento e tornearia mecânica. Pelo Decreto 7.566, de 23 de dezembro, o presidente Nilo Peçanha cria, em quase todos os estados, escolas de aprendizes artífices representando o início da atuação direta do governo federal nas áreas de formação profissional. São apresentadas as seguintes justificativas pelo decreto, que veremos agora no slide. Considerando que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela existência, que para isso se torna necessário não só facilitar para os filhos dos desfavorecidos da fortuna, como os indispensáveis preparo técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo que os afastará da ociosidade, escola de vício e do crime, que é um dos primeiros deveres do governo da República, formar cidadãos úteis à nação. Caros alunos, pela justificativa apresentada, percebe-se que a educação técnica foi tomada como solução para problemas sociais, o que foi inviabilizado pelas dificuldades de funcionamento. Uma vez que a experiência era pioneira e não havia professores especializados. Em contraposição a essas justificativas, vale-se ressaltar a concepção de educação de um dos autores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Fernando de Azevedo, quanto à sua finalidade da educação, no que diz: sua finalidade é eminentemente social, no sentido de preparar para a vida, no qual o trabalho tem lugar importante, mas também porque concorre com a formação do sentido social do trabalho, a conscientização de sua importância. Se é verdade que a criança pobre aprenderá a trabalhar, a criança rica, trabalhando igualmente, aprenderá a respeitar o trabalho alheio. Caros alunos, segundo Machado, em 1911, a Lei Álvaro Batista, que instituiu a reforma do ensino primário, normal e profissional, integrou a aprendizagem técnica no plano de instrução pública municipal, proporcionando-lhes o nome e o caráter de ensino primário técnico profissional. Segundo a mesma autora, em 1989, Venceslau Braz assume a presidência da República em 1914 e expressa uma concepção definida sobre a formação profissional. A criminalidade aumenta, a vagabundagem campeia, o alcoolismo ceifa, cada vez mais maior número de infelizes, porque, em regra, não tendo as pobres vítimas um caráter bem formado e nem preparo para superar as dificuldades da existência, tornam-se vencidos em plena mocidade e se atiram à embriaguez e ao crime. De si, porém, outra feição às escolas primárias e às secundárias, tendo-se em vista que a escola não é somente um centro de instrução, mas também de educação. E para esse fim, o trabalho manual é o mais seguro da base. Instalem-se em escolas industriais de eletricidade, de mecânica, de química industrial, escolas de comércio, que os cursos de
que os cursos se povoarão de alunos em uma outra era se abrirá para o nosso país. Se não tivermos pessoal habilitado para essas escolas, o que não é de se admirar, país novo que somos, contrataremos os estrangeiros, a missão industrial. Conseguiremos assim remediar em partes os males do presente e lançaremos as bases para um futuro melhor, bem como alcançaremos desviar a corrente impetuosa e exagerada que atualmente existe para a empregonomia e para o bacharelismo. Caros alunos, as legislações e as políticas públicas relacionadas à educação de jovens e adultos e à educação profissional têm passado por mudanças que podem ser traduzidas em preocupação com a melhoria da qualidade das ofertas de vagas. Entretanto, ainda estão longe de atender toda a necessidade da população brasileira, no que diz respeito às condições de efetivação do descrito nos dispositivos legais. Pode-se dizer que a situação é por demais carente, mas não se podem negar os avanços e que também não se pode permitir um retrocesso deste processo. É necessário o maior compromisso político de todos os envolvidos. E para finalizar a nossa etapa de estudos, deixo com vocês a ideia de que a humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo, as de que ninguém é superior a ninguém. Paulo Freire. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição na nossa plataforma de estudo em data e horário para o nosso bate-papo. Lembrando que brevemente teremos novo encontro com a disciplina de Diversidade Cultural e Economia Solidária no ProEja. Até breve!